Olá, aqui quem fala é Douglas Ribeiro, do canal Diário de Magista. No vídeo de hoje eu quero passar para vocês um pouco sobre o controle emocional dos pensamentos e principalmente causas de doenças e como tratar algumas coisas de acordo com o que a gente nutre, o que a gente pensa, né, e se manifesta no nosso corpo físico. Corpo físico temporário que deve ser cuidado, principalmente com aquilo que a gente pensa e fica nutrindo. Lá no nosso grupo eu falo muito sobre isso, sobre o que a gente fica pensando e manifestando. Todas as coisas que vão acontecendo, primeiro acontece na nossa mente para depois tomar forma. E principalmente as partes da doença. E eu vejo que tem muita gente com ansiedade pós-trabalho. E até quem não fecha fica muito preocupado com coisas antes mesmo de acontecer. E isso atrapalha pra caramba. Mas não atrapalha só no ritual, como atrapalha também no nosso dia a dia, atrapalha no nosso corpo, na nossa saúde. E principalmente com ansiedade, principalmente com raiva, depressão, e as pessoas vão nutrindo isso sem perceber. Vão nutrindo com música, vão nutrindo com pessoas que andam por perto, com ideias erradas, né? Com ideias que acabam atrasando o caminho e o pensamento, né? O seu caminho, né? O seu dia a dia. E vocês não conseguem se afastar dessas pessoas, né? Porém, uma coisa que dá pra vocês fazer é trabalhar o mental e o que vocês estão nutrindo, né? Nenhuma das nossas oficinas a gente tem o de livros, né? Biblioteca ou de ocultismo. E eu vou pegar aqui um dos nossos livros que a gente tem lá na oficina e vou mostrar pra vocês a importância do controle dos pensamentos e o porquê é bacana vocês se atentarem naquilo que vocês estão nutrindo todo dia, naquilo que vocês estão sempre pensando e alimentando, né? Alimentando essas ideias e pensamentos, tá bom? Bom, vamos lá. Ó, causas emocionais, né? E de doenças. Vou ler aqui para vocês. A nossa saúde é um reflexo das nossas crenças e pensamentos. Quando descobrimos o padrão mental que está por trás de cada doença, temos a oportunidade de modificá-los e de nos curar. Nosso corpo está sempre falando conosco. Ele é nosso professor, que nos avisa quando insistimos num comportamento que nos faz mal. E aqui abaixo eu vou passar para vocês algumas causas emocionais, né, que geram problemas de saúde e que são bem comuns. E vocês estão tendo, podem estar se manifestando nesse momento e vocês não entendem o porquê. E são simplesmente pensamentos que vocês andam alimentando, ideias que vocês andam tendo. E é bem fácil de cuidar disso. É bem fácil de você observar. Como o próprio livro mostra, o nosso corpo avisa. Inclusive, isso não é só em doença, é em tudo, gente. Por isso que eu falei no começo de pessoas que fecham rituais. Porque elas vão nutrindo pensamentos e o corpo avisa, né? Tipo, avisa quando você vai passar por um perigo, né? Quando você tá passando, na verdade. Avisa quando aquela pessoa não é bacana e você ainda insiste em estar com ela. Avisa quando você tá entrando numa roubada, mas você insiste em permanecer. A gente se engana, a gente sabe que não tá bacana, mas continua, né? A gente paga pra ver. Mas vamos lá, né? Um exemplo: anorexia, né, e bulimia. Geralmente é causado por raiva de si mesmo, né? Por negação da vida e por não se sentir bom o suficiente, né? Algumas alergias que podem estar gerando, né, manchas no seu corpo, coceiras, coisas que você não tinha ultimamente e hoje em dia anda tendo. Pode ser por agressividade reprimida, por raiva reprimida.
e isso está causando em você algumas alergias. Asma, incapacidade de se doar, desejo de manipular. Eu conheci uma pessoa há pouco tempo que estava se curando do câncer, né? E câncer é ressentimentos, mágoas, desilusões. Vocês ficam guardando esse sentimento ruim no corpo, e o corpo ele se manifesta. Todo dia ele está em constante transformação e mutação. E vocês guardando essa energia, você está alimentando doenças dentro do seu corpo, e o câncer é uma delas. Vamos lá. Problema na coluna. Incapacidade de se apoiar, falta de confiança em si mesmo e na vida. Problema nos dentes, né? Indecisões, incapacidade de demonstrar medo e agressividade. Quando eu falo agressividade, é que vocês ficam guardando raiva, ficam guardando sentimentos, e é como uma panela de pressão, vocês vão guardando uma hora história, vocês estão sempre guardando essa raiva, vocês não manifestam com um exercício, uma corrida, alguma outra forma de expulsar isso de si. Gastrite, tive muito isso por muito tempo. Dificuldade para lidar com aborrecimentos. Sinusite, irritação. Acne. Para curar acne, vocês podem estar utilizando de feijão e água em abundância. Tireoide. Algumas algas marinhas, fígado, couve, cenoura, salsa, abacaxi, castanha do Pará. É bom para poder dar uma amenizada, né, para curar. Olha isso aqui, bacana. Pedra nos rins e vesículas. Vocês podem estar tomando suco de abacaxi com casca. Para aumentar, sua imunidade. É bacana vocês utilizarem de alho, fígado, suco de uva integral, azeite, maçã e limão. Pessoas que têm enxaqueca. Geralmente é desejo de controlar, quer resolver tudo, quer tudo do seu jeito, né? Incapacidade de expressar raiva e prejuízo, repressão sexual também. Diabetes, amargura, mágoas, complexo de inferioridade, instabilidade emocional também. Tem mulheres que têm a menstruação acelerada às vezes, né? Tipo, vem antes da hora. Muitas vezes é por rejeição da condição da mulher e medo, né? Muitas vezes culpa também. Ansiedade, geralmente é medo da vida e do futuro. Lá no nosso e-book de 13 passos para um ritual mais eficaz, eu falo muito da questão da ansiedade. Quando você faz, você tem que esquecer o tempo, o trabalho, você tem que esquecer o tempo, porque cada coisa, cada pessoa, cada situação é de uma forma. Vocês ficam criando várias imagens e várias formas que vão se manifestar e não é do seu jeito, você não sabe. E isso causa frustração. E você criou na sua mente que ia ser daquela forma, mas ninguém disse que ia ser. Eu não sei como vai ser. A gente sabe os efeitos que podem surgir na pessoa, né? Mas a gente não sabe como vai acontecer. Então, quando se faz, você só tem que dar as costas e fazer a sua parte. Entendeu? Quebrar o orgulho, não ficar sempre insistindo com a pessoa, indo em cima. É isso, eu tô falando no caso do amor, que é um dos trabalhos mais fechados, mais pedido. E gera muita ansiedade porque a pessoa quer que volte do dia pra noite, mas não, vai gerar situações e gerar condições para poder unir as pessoas, né? Tem um vídeo aqui já falando um pouco sobre isso, como funcionam os efeitos na mente da pessoa e no campo energético. E a ansiedade põe tudo a perder em qualquer tipo de trabalho, em qualquer coisa, tá? Então a ansiedade atrapalha demais.
Enxaqueca, geralmente é desejo de controlar, incapacidade de expressar raiva, prejuízo, repressão sexual. Gengivite, insatisfação com a relação e com as próprias decisões. Então, se vocês repararem, eu já fiz um vídeo mostrando um pouco sobre a escala de energia, né? E quando a gente está na mais baixa, a gente está apto de atrair energias e espíritos que se alimentam desse tipo de pensamentos, dessa vibração. Então, vocês estão alimentando seres que vocês estão dando de alimento seres que sobrevivem desse tipo de energia. E ficar sempre pensando negativo, já será acordar se amaldiçoando, acordar amaldiçoando seu dia, seu trabalho, suas coisas, pensando, só vendo o lado negativo, não ajuda em nada. Por quê? Porque você está dando mais força a isso. Se você quer mudar a situação, você tem que primeiro mudar o que você anda pensando. Você tem que mudar a sua frequência. E isso é tanto para o seu corpo como para a realização dos seus objetivos. Todos os trabalhos que foram feitos e que as pessoas têm um resultado mais rápido, elas podem comprovar isso, elas podem deixar aqui no comentário que todos os meus trabalhos eu deixo aberto aqui os vídeos. Tem o grupo, lá no grupo também eu sempre libero para poder conversar, para poder se expressar. Deixo fechado geralmente porque sempre entra um doido querendo vender alguma coisa ou falando besteira ou atrapalhando. Mas se fossem besteira o que eu tô falando, lá no grupo o pessoal já poderia falar como é que funciona, tá? E eu não ligo pra nada nesse sentido de cortar, de eita, não posso receber uma crítica, algo do tipo. Não. Os trabalhos têm forma de se concretizar. É feito o trabalho, eu explico como deve agir, se está apto ou não, a gente faz a leitura antes, mas a pessoa ela tem que facilitar, entendeu? Tem gente que faz um trabalho, que nem eu falei, ele já pensa que vai ser de uma forma e sai agindo daquela maneira. Só que você está limitando a visão do todo, a sua visão, achando que vai ser dessa forma e não é. Não é da sua forma, você não sabe como vai acontecer. Você tem que fazer e dar o tempo, entendeu? E em qualquer tipo de trabalho, tá? Em qualquer tipo de trabalho vai ter que ter o tempo para se manifestar, para acontecer. E geralmente quando as pessoas vêm, elas já vêm já no máximo, né, de energia negativa, no máximo de ansiedade, porque ela já esperou, já tentou de outras formas, não conseguiu, então ela já vem já desesperada. Mas não vai ajudar em nada o desespero e a ansiedade. E aqui eu falei algumas coisinhas bem rápidas do que pode acontecer com sua raiva reprimida, com sua ansiedade, com a sua depressão, com a seu julgamento consigo mesmo. Geralmente a gente fica sempre alimentando pensamentos do que vão pensar da gente, do que vão falar, do que estão citando sobre você, né? Você coloca uma roupa, já fica preocupado, você fala, grava, você sai, tudo você tem medo do que estão pensando sobre você, como se você fosse um artista, né? E se preocupasse com o que todo mundo está pensando com você, sendo que na verdade a maioria das pessoas está cagando, né? Todo mundo tem sua vida particular, todo mundo está preocupado demais com o seu problema para ligar para você. E você está só se destruindo, alimentando esse tipo de pensamento. Não adianta nada você fazer um rito e ficar com esse tipo de energia, com esse tipo de pensamento. Qualquer problema que acontece, você já se desespera. Você nem sabe se o que está acontecendo é para gerar o resultado esperado do trabalho anterior e já fica preocupado. Fica preocupado, fica com pressa, quer tudo no seu tempo. Você tem que entender que não é só você que faz um trabalho, existe um mundo gigante onde todo mundo está fazendo vários trabalhos espirituais e muitas vezes com a mesma entidade, e essa entidade ela também está trabalhando, entende? Eu faço o rito, né, ou os outros magistas, a entidade pega o seu caso, tem uma oferenda, uma troca, porque ela não vai trabalhar de graça, ela também se alimenta daquilo que a gente está fazendo para gerar um resultado. Então ela está fazendo o seu trabalho de diversas outras pessoas. E tem formas de acontecer. Se um trabalho é feito é porque normalmente não iria acontecer naturalmente. Ou às vezes ia, mas ia demorar. Então a gente faz um trabalho para acelerar o passo. Porém, você fica tão ansioso que você, por exemplo, se fala para não entrar em contato. Você vai lá e entra em contato com a pessoa. Se fala, olha,
A pessoa vai vir atrás, não aceita ela agora, porque nesse momento ela vai vir mais pra ficar com você, dormir e ir embora. Segura um tempo, porque isso vai gerar uma dúvida nela, isso vai gerar uma forma dela te valorizar mais. Só que você não se valoriza, você tem medo, você tem tudo que eu citei, e na primeira ligação, no primeiro contato da pessoa, você já se entrega todo e aí caga tudo. Aí tem forma de resolver, mas você sempre vai fazendo ao contrário. Porque você tem medo. Ah, mas eu tenho medo da pessoa não voltar. Velho, é isso que estraga. Você tá sempre lá na frente e sempre com o pensamento negativo. Se você tivesse preocupado em fazer as coisas pra você, você fez o rito, e agora tá focando em você, no seu bem-estar, nas suas conquistas particulares, você não estaria pensando e colocando energia em cima do resultado que você quer. Porque enquanto você pensa, fulano vai demorar, fulano pode estar fazendo isso, será que está dormindo com outra, tal, você está colocando energia ao contrário naquilo. Pode não atrapalhar o trabalho, mas atrapalha a forma que você vai agir quando a pessoa vir atrás. Então, no demais, esse vídeo aqui é para mostrar alguns tipos de manifestações que os pensamentos podem causar no nosso corpo. E não só nos nossos trabalhos, mas principalmente no nosso corpo, né? Na nossa parte física. E, ó, por exemplo, até acidentes, né? São crenças na violência ou na necessidade de receber castigo. Vocês ficam alimentando, tipo, tá andando num local já pensando ali, vai vir tal pessoa, vai fazer isso. E se esse ônibus bate, e se esse carro é, perde o freio e tal. Vocês estão sempre, sempre, sempre vibrando no mais baixo possível. E aqui eu passei algumas das coisinhas, mas também tem material para poder vocês darem uma melhorada na em algumas coisas que já estão manifestadas no seu corpo, né? Tipo, tem coisas que vocês podem já evitar trabalhando o pensamento e tem outras coisas que vocês podem ajudar no tratamento se já se manifestou. Epilepsia, por exemplo, vocês podem estar utilizando mais de alface e maracujá. Até para pessoas, ó, fumantes, quem quer dar uma diminuída e conseguir parar. Agrião e alface. Gastrite eu já passei, né? Vocês podem estar tomando caldo de boldo do Chile. Intestino preso, mamão, abacate, iogurte, maionese, castanha do Pará. Pedras no rim, suco de abacaxi com casca, acho que eu já passei esse. Para quem tem tosse excessiva, problema na garganta, pode estar tomando mel com limão espremido, chá de manjericão, agrião, gargarejar também com vinagre e tirar excesso de cobertor na hora de dormir. Pessoas que têm problema com verruga, que tá nascendo, quando ela cresce, tipo assim, você reparou que tá nascendo uma nova que você nunca teve, quando ela já tiver, tipo, se formado, e as que você já tem, você pode estar, você perceber que ela já parou de crescer, você pode esfregar limão com força, pode fazer isso por uns 3 dias, e não tomar sol no local, né, para poder sair. Caso sangre, você pode estacar com algodão e álcool. Para baixa imunidade, alho, fígado, suco de uva. Ah, eu já passei para vocês também. Suco de uva, integral, azeite, maçã e limão. Para vícios, né? O que é o vício? Tem até uma música. Isso ela fala em geral de várias coisas, mas a música do Raul Seixas e também no livro da lei de Crowley ele fala do os escravos servirão. Isso é em tudo. Vícios é tipo. Vocês têm que ter prazer, a gente tem nosso prazer, mas quando você se torna escravo do seu prazer, você se torna viciado. Então você é um escravo da emanação. Você é um escravo do prazer. E isso é uma fuga, tá? Então, por exemplo, vários vícios são fugas. Extraídos de livros, né? A doença como caminho. Bom, aqui tá falando do livro que foi tirado isso, né?
que todos esses vícios são uma fuga, uma forma de escapar daquela dor, né? Por exemplo, muita gente já percebeu isso e sabe sobre isso, que o cigarro é como se você tivesse, tipo, se amamentando no seio da sua mãe, né? Que dá aquele alívio, como quando a gente era criança, a gente se sentia acolhido. E muita gente fuma um cigarro para acalmar, né? Nem pela nicotina, mas tem a nicotina que causa dependência, mas muitas vezes é aquela associação dos seios da mãe, né? De um lugar seguro, de, tipo, se acalmar. Bem inconsciente isso acontece. E os vícios em geral, algumas pessoas bebem para poder, tipo, ter coragem de falar com alguém, ou perder a timidez, e outras para poder ir no embalo e se associar, né? Ela não tem a capacidade de falar não, não quero e pronto. Ela tem que provar algo. Então o vício, ele também entra aqui na questão de que você não tem a confiança suficiente em você, e muitas vezes é fuga. Muitas vezes é fuga. Então, esse vídeo foi um vídeo assim bem rápido, bem intuitivo, e também para poder mostrar os tipos de material que a gente tem na nossa oficina e, principalmente, óbvio, passar aqui sobre o controle dos pensamentos, que é uma coisa que eu falo muito lá no nosso grupo. E até eu falo para algumas das pessoas no momento: ah, não, o rito já está pronto, já tem todo o material, mas hoje não vou fazer por determinado motivo. É, Primeiro, sua energia não está bacana, faz um banho de limpeza, tá, para limpar esse tipo de pensamento. Vamos trabalhar isso aqui primeiro e agora eu já faço o rito, entendeu? E às vezes também, tipo, tem gente que quer fazer um trabalho, eu não gosto de fazer trabalhos na lua minguante para determinadas situações. Eu já expliquei o porquê, tem aqui no canal também. Eu acho bacana a minguante para limpezas, para banimentos, talvez para ataques, mas não para manifestações positivas que vocês queiram. E aí a pessoa já fica na agonia de aguardar chegar a lua nova, crescente, então ela fica agoniada. Então esse tipo de coisa é prejudicial. Tem que ter o controle emocional do pensamento. Óbvio que a gente sempre, né, acontece situações que faz você fugir do rumo, mas sempre vocês têm que estar lá ajustando, tá? Foi importante passar isso porque tanto é para os seus trabalhos como para a sua vida comum, no seu dia a dia, para entender por que algumas situações e manifestações do seu corpo tá acontecendo. Não é porque você tá ficando velho. Às vezes, né, você pensa, pô, tô ficando velho, já tá surgindo algumas doenças, mas não. É de alimentação de pensamentos negativos. O todo é mental. O todo é mental. Tudo que acontece primeiro acontece na mente, para depois se manifestar. Inclusive as manifestações da prosperidade, de conquistas de objetivos, né, de bens materiais, bens físicos, tudo que vocês pensam, tudo no universo, primeiro acontece no pensamento, para depois se manifestar, tomar forma, entendeu? Coagular e solver. Então, primeiro vocês manifestam pensamentos positivos, o próprio corpo já começa a sentir aquela manifestação bacana, para depois fluir. E ao contrário também. Quando vocês ficam com aquele pensamento ruim, ainda colocam música pra ir no junto, aí bebe algo e tal, e vocês estão pegando aquela energia para manifestar algo ruim em você. Entendeu? Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, tem o nosso grupo gratuito aqui, tem as oficinas, tem essa oficina, a biblioteca de ocultismo, no qual tem aulas mostrando como montar seu altar, o porquê, a importância, como fazer um rito seguro, e diversos livros em PDF, 200 e tantos, 300, nem lembro mais quantos são, sempre está aumentando, no qual vocês vão estar recebendo o material, os livros, e entender como fazer o ritual de uma forma segura. Eu não vou passar livros que nem eu sei fazer para não ter problema, entendeu? Eu vou passar livros que, se vocês precisarem fazer algum rito, tiver dúvida e eu puder auxiliar, vai ser bacana, desde que esteja no meu conhecimento. Se não tiver, nem passo. Se eu não tiver preparação nem conhecimento certificado, um mestre que me ensinou do início ao fim, eu não vou passar, porque nem eu faço. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, quiser algum trabalho de destruição, amarração, leitura no tarô, abertura de caminho, é só entrar em contato aqui no link aqui da descrição. Quiser participar de alguma oficina, quiser comprar algum material, tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários. E é isso, tá? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!